Queridos irmãos e irmãs em nosso Senhor, temos muitas palavras oportunas para começarmos essa 12ª semana do tempo comum. Começamos ouvindo o profeta Zacarias. Zacarias pregou a palavra do Senhor enquanto Israel estava exilado na Babilônia. Israel perdeu a terra prometida, porque não levou a sério a voz dos profetas. Desde quando o Senhor prometeu a Abraão que lhe daria uma terra abundante, que corria leite e mel, se Israel não se dispusesse de viver a aliança que o Senhor quis fazer com ele, ele perderia a terra. E de fato, cerca de 500 anos durou a monarquia de Israel. Depois o Senhor o entregou a seus inimigos, os antigos donos daquela terra. E o Senhor permitiu que eles fossem arrancados da terra prometida. O mais impressionante, porque foram várias levas de milhares de hebreus que foram levados para a Babilônia. Mas o que mais impressiona, que na primeira leva dos que estavam sendo exilados, os que estavam na frente para serem distanciados da terra, foram os sacerdotes. Os primeiros que foram punidos. Por quê? Porque não chamou Israel a ser fiel à aliança. Sacerdotes que pediram tudo para o povo, menos a fidelidade. Por isso os profetas, vocês vão na frente dos punidos. Depois deles, a família real, a descendência do rei Davi, que não imitou o rei Davi, e por isso perderam a terra. Depois, terceira leva, toda a classe elevada, toda pessoa distinta, seja por riqueza, seja por sabedoria, seja por qualidades várias, mas que não levaram a sério a aliança. E quem não foi levado? Aqueles que ninguém carrega, os pobres. Ninguém carrega pobre, ele que vá com seus pés, se quiser. É assim até hoje. Esses ficaram na terra. Depois o profeta Zacarias vai ser um daqueles que vai falar, está vendo? Israel exilado. Quem ficou na terra? Aqueles que puseram a sua confiança no Senhor. Porque confiar na aliança significa isso. Confiar no Senhor. Praticar a aliança é ter aquela atitude do pobre que não tem onde escorar. E aí ele acha o Senhor, porque o Senhor é generoso, compassivo, misericordioso. Todos os mais foram espalhados pelo mundo inteiro até hoje. Até hoje. Vocês sabem, tem judeus descendentes daqueles exilados no mundo inteiro.
Um punhadinho voltou e formou o Estado de Israel, que só dá dor de cabeça para o mundo inteiro, pela ganância. De novo, não aprenderam a lição. Não aprenderam. Então, irmãos e irmãs, para nós, essa história é sempre uma escola, um chamado de atenção. E aí Zacarias profetiza a morte do Messias, aquele que foi traspassado, como está lá no Evangelho de João, que nós ouvimos na sexta-feira da paixão. Vão chorar aquele que foi traspassado. Então, as vozes dos profetas, de tanto em tanto, elas ficam muito estridentes para nós. E elas têm um peso imenso, porque Jesus, disse o povo, era como um dos profetas. Depois cantamos o Salmo 67. O Salmo 67 é o salmo da oração da manhã. Todos nós clérigos que rezamos a liturgia das horas, no domingo, o primeiro salmo é este que acabamos de cantar. A minha alma tem sede de vós, como terra sem água e sem chuva. Já de madrugada eu me acordo e me ponho a falar contigo, Senhor, pedindo que me protejas debaixo das vossas asas. É claro que Deus não tem asas, mas o salmista comparando Deus com a fêmea dos passarinhos que agasalha os filhotes debaixo das asas. Assim é o nosso Deus. Quantas vezes nós estamos não estamos agasalhados? E aí sentimos falta do calor das asas de Deus. Gostaria de ser como o pássaro, agasalhado debaixo das asas do Senhor. Significa da sua proteção. Portanto, é um salmo muito importante para a gente aprender a orar logo de manhã, sentir a secura da ausência de Deus ou da sua distância e pedir que Ele nos agasalhe como uma fêmea de passarinho agasalhando os filhotes debaixo das asas. Depois ouvimos a segunda leitura, que geralmente é a leitura da vigília da Páscoa. Vós fostes batizados em Cristo. Vós fostes sepultados em Cristo. Todo fiel batizado já morreu quando foi batizado. Porque após o batismo começa uma vida nova. E o grande desafio para nós é comunicar isso para os filhos, para os quais nós já pedimos o batismo. Sentir-se novos, sentir-se criatura nova, filhos e filhas, gerados pelo Espírito Santo na água do batismo. Por isso, cada domingo, os batizados nos reunimos para renovar esta convicção. Temos uma vida nova que precisa ser atualizada. Por isso a gente escuta as leituras, comunga aqui na mesa do Senhor,
recebe uma instrução do presidente para atualizar a nossa pertença ao Senhor. Porque pelo batismo somos adquiridos com a vida nova como filhos e filhas. E por isso somos desafiados a ser diferentes, diferenciados. Não podemos continuar a mesma coisa. Algo novo precisa acontecer. E esse esforço é de cada um de nós. Até o dia que o Senhor nos chamar para a recompensa. E depois viemos a ouvir este evangelho curioso. Jesus está viajando com seus discípulos. Faz uma parada para orar. E a certa altura, quem diz as pessoas a meu respeito? É claro que Jesus não estava nem aí para a opinião dos outros. Mas era a abertura sobre o assunto. Quem dizem que eu sou? E aí os apóstolos, os discípulos, deram suas respostas. Tinham muitas opiniões sobre Jesus. Então Jesus se volta para nós, nas pessoas dos seus discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? Ora, irmãos e irmãs, essa pergunta ela é feita para nós constantemente. Porque nós não vamos, de fato, estabelecer uma qualidade de vida de discípulo de Jesus se a gente não está sempre respondendo essa pergunta: quem é o Senhor para mim? Como é que eu me porto diante dele? Qual o lugar dele na minha vida? Então Pedro falou por todos, porque Pedro é aquele que salvaguarda o miolo daquilo que é ser cristão. Tu és o ungido de Deus. Significa, tu és o Messias, ou tu és o Redentor. Aí Jesus se deu por satisfeito com a resposta e falou para eles calar, porque ninguém pode adquirir uma opinião sobre Jesus se não for através do Espírito Santo. Ninguém pode ter uma opinião sobre Jesus que não foi recebida pelo Espírito Santo no batismo. Por isso não podemos correr atrás de opiniões a respeito de Jesus, porque já somos batizados e cada um tem a obrigação, ao passo que vai andando na vida, de adquirir uma posição clara, como aquela de Pedro: tu és o ungido de Deus. Então, irmãos e irmãs, nos desafiemos sobre isso. Quinta-feira passada, a igreja costuma repetir a Quinta-feira Santa, pondo destaque na Eucaristia. Talvez seja para isso, porque facilmente a gente se distrai de quem é Jesus para nós. Então a igreja expõe o seu tesouro na cara de todo mundo, o que é estranho, porque devia estar bem guardado esse tesouro, mas para que aprendamos a ter uma opinião. E eu quem sou para vós?
Tanto que depois que Jesus proíbe de não falarem para ninguém, porque alguém só pode adquirir uma opinião de Jesus que seja verdadeira e capaz, se for pelo Espírito Santo recebido no batismo. Portanto, opinião de livros de escola não serve. Tem que ser opinião da vivência do batismo. Tu és o Cristo de Deus, respondeu Pedro. E depois disso, então, o Senhor vai desafiar novamente os seus: quem quiser me seguir. Ora, todos vocês, todos nós estamos aqui alegres, celebrando o culto dominical. E aí, estamos atualizando aquela exigência que Jesus colocou no final do Evangelho. Se alguém quiser me seguir, 3 critérios: renunciai a si mesmo, tomar sua cruz cada dia. Cada dia. A cruz significa a marca de Jesus. Nós não podemos esconder essa marca que recebemos no batismo. Trazer a cruz todo dia. E perder a vida. Quem quiser salvar a sua vida, disponha ela para mim. Para mim. São 3 critérios muito exigentes. Mas o próprio Senhor nos ajuda a atualizar este mistério, ou esta exigência. De tanto em tanto, o mistério da fé nos desafia. Eu tenho que parar de ser o umbigo do mundo, devo me despojar. Lembremos do profeta Zacarias, quem que ficou para trás lá no exílio? Os que estavam despojados. Eles não perderam a terra prometida. E o doar a vida, a generosidade de uma vida doada. Então são as 3 exigências que Jesus expregou no rosto dos seus discípulos. E nós todo domingo escutamos isso, também somos desafiados. Então, irmãos e irmãs, que essa celebração de hoje nos ajude a não perder a terra prometida, a ser dignos do nosso batismo e a se apegar aos critérios necessários para seguir o Senhor sempre, levando cada um a sua cruz. Encerrando, quero chamar a atenção para uma frase da segunda leitura. Não tem mais grego, judeu, bárbaro, homem, mulher, escravo ou livre. Todos somos um em Cristo, e Cristo é de Deus. Significa a comunidade da igreja, é toda ela do Senhor, de Cristo, seja qual seja o nosso estado, para que vivamos plenamente a salvação recebida em Cristo no nosso batismo. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Vamos agora professar a fé